Olá pessoal, vamos lá, vamos dar continuidade aqui aos nossos estudos, tá? Nessa fase agora, o que eu vou fazer? Tá? Eu vou fazer algumas questões de dilatação térmica, tá bom? Então são questões que já caíram em alguns concursos. Essa primeira questão aqui não, essa primeira questão só para a gente situar e relembrar os conceitos lá de dilatação térmica, o assunto que a gente viu anteriormente, tá bom? Então a gente vai continuar aqui na pegada de exercícios e vamos finalizar com chave de ouro. Vou trazer aqui algumas questões que caem no especialista, corpo de bombeiro, até mesmo na academia da Força Aérea. Tá bom, gente? Então vamos lá, vamos sem delongas, continuando aqui nossos exercícios, tá? Questão 1 fala o seguinte: um fio de latão tem 20 metros de comprimento a 0 graus Celsius. Determine o seu comprimento se ele for aquecido até a temperatura de 80 graus Celsius. Considere o coeficiente de atrito linear médio do latão igual a 18 vezes 10 a menos 6 graus Celsius menos 1. Galera, o que tem que acontecer aqui? Ora, eu só preciso lembrar da fórmula de dilatação. E aí eu tenho que lembrar de duas formulazinhas básicas, na verdade de três situações, não é isso? Ora, a fórmula de variação de comprimento para esse cara aqui e o comprimento em si. Como é que eu faço para calcular o comprimento quando eu tenho a variação e o comprimento inicial, né? Basta somar o comprimento inicial à sua variação, então eu terei o que? O comprimento final, tá bom? Outra coisa que eu tenho que lembrar, eu vou precisar de quem? Do comprimento inicial, do coeficiente de dilatação linear, tá? Já que eu estou tratando em uma única direção, e eu também preciso aqui da variação de temperatura, tá bom, gente? Então nessa questão aqui ela é bem básica, bem tranquila, eu só precisaria lembrar de duas coisinhas nas minhas fórmulas, tá? Volta aqui, vamos lá. Lembra lá que variação de comprimento, ΔL, é igual a comprimento final menos comprimento inicial, tá? Então isso é a variação. Aqui eu sei também o seguinte, que ΔL é igual a comprimento inicial vezes gama, vezes alfa, perdão, vezes variação de temperatura. O que vai ser esse alfa, professor? Vai ser o coeficiente de dilatação linear, tá? Você lembra lá que no superficial a gente chamava de beta, e você lembra também que no volumétrico era gama, aí sim. Então vamos lá, vamos achar o ΔL. ΔL vai ser igual, comprimento inicial, gente, tá aqui, ó, 20 metros. O alfa, que é o coeficiente de dilatação linear, tá aqui, ó, 18 vezes 10 a menos 6. Variação de temperatura. Olha, se é variação, deixa eu botar aqui, ó, ΔT, é igual a T final menos T inicial. Nesse caso aqui, ó, vai ser quem? 80 graus Celsius menos 0, que vai dar o próprio 80. Então vem aqui e coloca 80, tá? Basta agora multiplicar isso aí, eu vou encontrar a variação de comprimento, tá? Então aqui, ó, multiplicando, eu tenho 2 com 18, né? Vai dar 20 vezes 18, vai dar 36, 0. Não é isso? 2 vezes 8 dá 16, vai 1. 2 vezes 2 dá 1. Dá 2, perdão, com mais 1 dá 3. Então o zerinho fica aqui, vezes 80, vezes 10 elevado a menos 6. Logo, o ΔL vai ser igual a quanto? Olha aqui, ó, 0, 0, não é isso? 8 vezes 6 vai dar 48, que vai 4, 24, 28. Então, vezes 10 a menos 6. Não é isso, gente? E aí, o que eu vou fazer aqui? Andar com a vírgula para a esquerda. Conta casa, 6. Então vai ficar 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então a vírgula viria aqui. Nesse caso, ΔL vai ficar igual a 0,0288. Tá bom? Isso em metros. E aí, professor? Ora, agora eu vou achar quem? O L, né? O comprimento final. Comprimento final vai ser igual a quem, professor? Vai ser ΔL mais L0, né? Passa o L0 para a sua esquerda. Logo, o comprimento final, que ele quer o comprimento que vai ficar 0,0288 mais
o 20, que é o comprimento inicial. Logo, o comprimento final vai ficar 20,0288 metros. Guarda essa informação aí, que ela é importante nessa questão. Tá bom, gente? Vamos lá, continuando aqui. Questão 2 caiu lá no Bombeiro de Minas Gerais, Fundep, em 2018. Quando ocorrem variações exageradas de temperatura, um fenômeno comum que se pode observar é dilatação dos corpos. Tal fenômeno é observado, por exemplo, em um local em que ocorre um incêndio. Galera, toda vez, qualquer corpo, guarda isso, qualquer corpo que ele sofrer alteração de temperatura, tá? Tanto aumento quanto diminuição de temperatura, o que vai acontecer com ele? Ele vai dilatar. Então a gente chama de dilatação térmica. Ou ele pode expandir, ou ele pode apenas se comprimir. Vai depender da natureza do corpo, vai depender da variação de temperatura. Guardou essa informação? Vamos lá. Então vamos continuar na questão. Analisando a dilatação de dois corpos distintos, essa dilatação dependerá apenas... Galera, qual é a fórmula de dilatação? Vamos lá. Se eu tenho dilatação linear, eu sei que é comprimento inicial vezes alfa, variação de temperatura. Se fosse variação superficial, que é a diária, então vai ser S0 vezes coeficiente de dilatação superficial vezes variação de temperatura. E se fosse dilatação volumétrica, tá? Guarda aí, V0 gama vezes ΔT. Lembrando que aqui, ó, coeficiente de dilatação linear, aqui é o superficial em superfícies e aqui volumétrica. Guardou aí? Repare nas fórmulas, são muito parecidas, galera. ΔL, ΔS e ΔV, que é a variação dos tamanhos, ou em comprimento, que é o primeiro, ou em área, em superfície, ou em volume, tá? E aí vai depender de quê? Vamos ver aqui. Variação da temperatura dos objetos? Não somente, né? Porque há variação de temperatura aqui, mas também há outros fatores. Condutibilidade térmica e do coeficiente de dilatação? Não, galera. Condutibilidade não, tá? Coeficiente de dilatação volumétrico e da variação de temperatura dos objetos? Também está faltando alguma coisa aqui. E aí a letra dele fala, o mais completinho é comprimento inicial. Então tá aqui, ó, comprimento inicial, coeficiente de dilatação e a variação de temperatura. Então ele está falando das três componentes. Resposta letra B. Repare que na prova do bombeiro caiu uma questão desse tipo, tá bom? Próxima questão, vamos lá. Questãozinha aqui, ó, maneiríssima. Caiu na academia da Força Aérea. A diferença entre os comprimentos de duas barras metálicas retilíneas a 0 graus Celsius é de 60 centímetros. O comprimento de cada uma delas nessa mesma temperatura, a fim de que a diferença permaneça constante, independente da temperatura, será em centímetros. O que ele está querendo aqui, ó? O comprimento de cada uma delas. Qual é o grande pulo do gato? A fim de que a diferença permaneça igual. Volta para mim aqui. Qual é a ideia? Pensa comigo. Eu tenho aqui, ó, duas barras metálicas, a primeira e a segunda, tá? O que eu vou fazer aqui? Vou fornecer calor, vou variar a temperatura das duas, tá bom? Guardou? E aí o que vai acontecer? Se eu for fornecer calor para elas vão aumentar de tamanho, tá? Então essa vai aumentar e essa vai aumentar. Qual é a ideia? Essa diferença aqui de tamanho, tá? A diferença da de baixo pela de cima tem que ser exatamente a mesma. Mesmo que eu aumente a temperatura ou eu diminua a temperatura. Esse tamanho aqui, ó, ele tem que acompanhar, tem que se manter constante. Não pode variar. Mesmo que a barra de cima aumente, vamos supor, ela aumentou 2. A barra de baixo também aumentará
2. Se essa aqui aumentar 5, essa aqui também vai aumentar 5. Justamente para quê? Para manter constante a diferença de tamanho. É isso que está dizendo aqui. E o que ele está te pedindo na questão? Qual o tamanho da primeira? Qual é o tamanho? Perdão, qual é o tamanho da segunda? Tá bom? Então vamos lá. Continua aqui comigo. Ele fala ainda o seguinte, que o coeficiente de dilatação linear dos metais, ó, o alfa 1 é 1,6 vezes 10 a menos 5 e o alfa 2 é 2,4 vezes 10 a menos 5, tá? Então aqui está em centímetros, ele quer a resposta em centímetros, tá? Professor, e aí? Vamos lá, primeira coisa, a diferença entre os comprimentos das duas barras vale 60. Eu conheço o tamanho das barras? Não, estou querendo. Então, eu vou colocar aqui a informação que L1 menos L2, deixa eu ver aqui, eu vou considerar, tá, L1 menos L2 é igual a 60 centímetros, tá? Então, vamos começar por aqui. Beleza. E eu sei o seguinte, que se esse cara aqui variar tanto, tem que ser a mesma variação do L2. Justamente porque, professor, porque, galera, não pode mudar o seu tamanho, a diferença tem que ser sempre constante, tá? Então, esse tamanho aqui, ó, de L1 e L2, tem que ser sempre o mesmo, tá? E aí, olha, substitui aqui, ó, eu sei que L1 vezes alfa vezes variação de temperatura tem que ser igual a L2 vezes alfa 2, né? Isso aqui é alfa 1, variação de temperatura. Professor, a temperatura são iguais à variação? Sim, galera, a variação será a mesma. Como eu tenho o ΔT de um lado e o ΔT do outro, eu posso simplificar os dois lados por ΔT, tá bom? Continuando aqui, ó, vamos substituir. L1 vezes, quem é o alfa 1? 1,6 vezes 10 a menos 5. Isso aqui vai ser igual a L2 vezes... cadê? 2,4 vezes 10 a menos 5. O que eu posso fazer aqui, ó? Eu posso isolar um deles. Vou botar aqui, ó. L1 vai ser igual a 2,4 vezes 10 a menos 5 dividido por 1,6 vezes 10 a menos 5 multiplicado por L2, que está ali ainda, tá? Posso cortar o 10 a menos 5 com 10 a menos 5, tá? 2,4 com 1,6, eu posso simplificar aqui, ó, por 0,8, né? Então aqui vai dar o seguinte, por 0,8 de cima vai dar 3, e aqui vai dar 2, não é isso? L2. Já que eu estou simplificando os dois, tá bom, gente? E agora? Olha, agora eu vou substituir lá, né? Na primeira. Substitui aqui, ó. Eu sei que L1 menos L2 é igual a 60, né? Se L1 vale 3L2 sobre 2, menos L2, isso tem que ser 60. Só substituir. Tirando o MC aqui, ó, eu tenho 3L2 menos 2L2 dividido por 2 igual a 60. Logo, L2 vai ser igual a 60, não é isso? Porque 3 menos 2 dá 1. 60, passo 2 para o outro lado multiplicando, ó. Logo, L2 é igual a 120. 120 centímetros, não é isso? E o L1, professor? Ora, o L1 tá aqui, ó. Vai ser igual a 3 sobre 2 L2. Logo, o L1 vai ser igual a 3, que multiplica 120 dividido por 2. L1, 120 dividido por 2 dá 60 vezes 3, 180 centímetros. Logo, resposta, eu tenho 120 e 180 para cada um das minhas barras. Tá certo, gente? Próxima questão. Vamos lá. Questão que caiu aqui na especialista. Olha só. Um cidadão parou às 10 horas em um posto de combustível para encher o tanque de seu caminhão com óleo diesel. Nesse horário, as condições climáticas eram tais que um termômetro bem calibrado
fixado em uma das paredes do posto, marcava a temperatura de 10 graus Celsius. Assim que acabou de encher o tanque do seu veículo, percebeu o marcador do combustível no nível máximo. Descansou no mesmo posto até as 10 horas do dia seguinte. Então era 22 horas, ficou até as 10 horas do dia seguinte, quando o termômetro do posto estava a temperatura de 30 graus Celsius. Isso aqui é Rio de Janeiro, né? Só pode. 30 graus Celsius, 10 horas da manhã, é muito quente. Observou no momento da saída que o marcador do combustível já não estava marcando o nível máximo, tá? Qual afirmação justifica melhor do ponto de vista da física o que aconteceu? Tá? Qual é a ideia? Pensa comigo aqui, ó. O caminhão, né, aquele caminhão de combustível, ele estava cheio de combustível na situação 1. Isso aqui às 10 horas da noite. O que aconteceu? No outro dia, pensa lá, o combustível do caminhão já estava marcando um pouquinho mais abaixo. Certo? Então, 10 horas da manhã. O que aconteceu? O nível do combustível desceu. Galera, o que pode ter acontecido aqui nesta situação? Reparem, eu tenho um caminhão todo cheio às 22 horas, a 10 graus Celsius. No outro dia, né? É isso, 10 graus Celsius, a temperatura é de 10. No outro dia, a temperatura é maior, é de 20 graus Celsius, tá? E aí a gente percebe que o nível não é o mesmo, não é o nível máximo. Já deu aquela descidinha, tá? Qual é a ideia aqui? Houve uma dilatação. Professor, e aí? Dilatação de quem? Ora, houve tanto dilatação do líquido ali dentro, houve também a dilatação de quem? Do meu recipiente, tá? E aí o que eu posso pensar? Olha, se não escapuliu o líquido para fora, tá bom? Se a ideia foi diminuir, foi descer, quer dizer que a dilatação do recipiente foi maior do que a dilatação do líquido, tá? Se a dilatação do líquido tivesse sido maior, professor, provavelmente estaria cheio e uma parte seria jogado fora e ele continuaria cheio. Como não está marcando um nível lá em cima, significa que o líquido desceu. Então houve uma dilatação do recipiente. Então a dilatação do recipiente foi maior do que a dilatação do líquido. Por isso o nível de altura ficou um pouco mais abaixo. O que tiver a ver com esta situação será a nossa resposta. Vamos ver? Tá aqui, ó. O calor faz com que o diesel sofra contração. Ora, gente, se a temperatura aumentou, contração provavelmente não, né? Houve um aumento. Então essa aqui já está fora. Aumento de temperatura afeta apenas o tanque de combustível? Não. Ele afeta o tanque e afeta também o próprio líquido. O tanque de combustível tem coeficiente de dilatação maior do que o próprio combustível e o tanque metálico de combustível é um isolante térmico não permitindo aquecimento e a dilatação do diesel. Galera, essa daqui não tem nada a ver, né? Nada a ver com relação ao isolante térmico. Por quê, professor? Porque tanto o líquido quanto o recipiente estará sendo o quê? Estará sofrendo alteração de temperatura. Resposta, letra Charlie. O tanque de combustível tem uma dilatação maior, até porque ele vai dilatar um pouco mais em relação a quem? Ao próprio combustível. Isso explica que o recipiente ele vai dilatar mais, tá? Do que o próprio combustível. Qual é a ideia? Olha, pensa comigo. Se eu tenho todo lotado aqui de líquido, significa que o volume do líquido e o volume do recipiente é exatamente o mesmo. Variação de temperatura também está sendo a mesma. Quem é que pode diferenciar um do outro? Lembra da fórmula? É o meu coeficiente de dilatação volumétrica, tá? Então o coeficiente de dilatação volumétrica do recipiente é maior do que o coeficiente de dilatação de quem? Do líquido. Por isso que o nível aqui, ó, vai descer. Tá certo, gente? Tranquilo. Questãozinha de interpretação apenas, tá? Nada de cálculo. E aí o que eu tenho que pensar? Eu tenho que pensar lá na fórmula, tá? Guarda aí. Vamos continuar aqui. Questão de número 5, mais uma questãozinha aqui de dilatação, gente. Caiu lá no Bombeiro de Alagoas. Olha aí, ó, questãozinha do Sebrasp, o antigo CESP.
No ambiente, é possível constatar várias situações em que a dilatação térmica de materiais desempenha importante papel. Para que a dilatação dos materiais não cause danos, por exemplo, nas grandes estruturas de concreto armado e nos trilhos de estrada de ferro, são deixadas juntas de dilatação. Isso aqui, ó, é a mais pura verdade. Até porque, se não deixar junto de dilatação, pode ter certeza que os prédios não estariam de pé. A figura 1 mostra o trecho de uma estrada de ferro em que aparece uma junta de dilatação. Então tá aqui na figura 1, olha isso aqui, ó. Tá vendo aqui? Há um espacinho entre os dois trilhos, tá? Na figura 2, mostra os trilhos deformados após ocorrer um incêndio com grande elevação de temperatura. Tendo as figuras e o texto como referência inicial, julgue seguinte item. Observando a figura 2, é correto inferir que, apesar da existência das juntas de dilatação, a deformação dos trilhos deveu-se à dilatação dos... duas vezes, né? Calma aí. A deformação dos trilhos deveu-se à dilatação dos trilhos que, com a alta temperatura, foi maior que a largura das juntas de dilatação. Quando é Sebrasp, a gente já fica com o pé atrás, né? Então, qual é a ideia aqui, gente? Vamos lá. Eu tenho aqui, ó, dois trilhos. Eu tenho o trilho da direita e tenho o trilho aqui na esquerda. Sempre, galera, a gente vai deixar aqui um espacinho, tá? Entre eles, em centímetros, normalmente ali, tá? A gente deixa esse espaço entre eles. Para quê, professor? Quando há variação de temperatura, esses caras aqui eles aumentam de tamanho, então eles podem se aproximar ou podem apenas se afastar. Então, a estrutura fica trabalhando assim, ó, dia e noite, tá? Variou a temperatura, ele começa a aumentar, se aproxima. Diminuiu a temperatura, ele apenas se afasta. Isso também acontece com os prédios. Às vezes a gente olha um prédio, né, e vê uma fenda, né, aquele espacinho entre uma parte de concreto e o outro. É justamente para quê? Para o prédio trabalhar, tá bom? Tanto a parte de concreto quanto a parte de ferro, ela faz o que durante o dia? Ela dilata, se aproximando ali, ó, de um lado com o outro, e na noite ela se afasta. Então ela vai sempre dilatar, aumentando ou diminuir, dependendo da sua temperatura, tá? Nessa questão não é diferente, tá bom, galera? O que acontece? Como a temperatura foi muito elevada, houve um grande incêndio, bem típico de bombeiro, né? Umas questãozinhas assim. E aí a junta não foi suficiente. O que aconteceu? Um ferro se põe, ele se superpõe, ele se sobrepõe um com o outro, né? Fazendo com que ou o trilho faça isso, ou que ele fique todo encurvado, justamente porque fazendo isso aqui, ó, fazendo um S, tá bom? Normalmente a gente fala assim, ó, o pessoal não colocou os trilhos devidamente corretos porque ele não deixou a junta de dilatação. Por quê? Durante o dia há variação de temperatura. E se a variação de temperatura estiver coladinho um com o outro, galera, pode ter certeza que já já aquilo ali, ó, vai ficar totalmente torto ou parecendo um S. Então, nessa questãozinha aqui, ó, observando a figura 2, é correto inferir que apesar da existência da junta de dilatação, tá? Ele fala assim, ó, com alta temperatura foi maior que a largura das juntas. Então, se tratando de Sebrasp, essa aqui, ó, não tem nenhuma pegadinha, está certo? Olha só o que aconteceu aqui quando não há junta de dilatação, tá? Suficiente com relação à alta temperatura, tá certo, gente? E mais uma questão que caiu aqui na prova da especialista, ele fala assim, ó, um portão de alumínio retangular de 1 metro de largura e 2 metros de altura a 10 graus Celsius, cujo coeficiente de dilatação linear é de 24 vezes 10 a menos 6. Sob o sol, atingiu a temperatura de 30 graus Celsius. Qual a porcentagem aproximada de aumento da sua área após dilatação? Galera, volta para mim que eu tenho que lembrar para vocês uma coisa importante. Nessa questão, ele está tratando de área. Beleza. Ele deu a largura e o comprimento de um portão retangular.
Então eu preciso primeiro lembrar da fórmula de área, tá? Lá do retângulo. Segundo, ele deu o coeficiente de dilatação linear. Cuidado com isso, gente. Tem resposta se você usá-lo. Não é ele que eu tenho que utilizar. Quem é que eu tenho que utilizar aqui? Coeficiente de dilatação superficial. Ponto. Professor, e aí? Como é que eu vou usar o coeficiente de dilatação superficial, que é de área, se ele me deu o de linear? E aí que tá o grande bizu. Olha só o bizu. Se liga. Coeficiente de dilatação linear, né? Tá aqui, ó. Eu sei o seguinte, que alfa é o linear sobre 1 é igual a beta, que é o superficial, sobre 2, que é igual a gama, que é o volumétrico, sobre 3. Uma direção, duas direções, três direções. Tá certo? Como eu estou tratando aqui de superficial e linear, esquece a terceira. Então ficaria com alfa sobre 1 é igual a beta sobre 2. Logo, o coeficiente de dilatação linear, multiplicando isso aqui em forma de cruz, olha aí, o cruz credo é igual a 2 alfa. Substituindo, eu tenho beta é igual a 2, que multiplica 24 vezes 10 a menos 6. Logo, o meu beta é igual a quanto aqui, jovens? 48 vezes 10 a menos 6 graus Celsius menos 1. Guarda essa informação. Outra coisa que eu tenho que lembrar aqui é calcular a área do retângulo. Base vezes altura, jovens. Então a área do retângulo é igual a base vezes altura. Então aqui vai ser 1 vezes 2, que dá 2 metros quadrados. Segunda informação que eu não tinha e eu acabei de mostrar para vocês, tá bom? Então, continuando. Isso aqui, gente, ó, ele não dá na prova de vocês, reparem. Ele quer a porcentagem, né, de aproximadamente do aumento. Então eu preciso saber quanto que ele aumentou de área. Então eu já sei que ΔA é igual à área inicial. Reparem que, vou botar ΔS, né? ΔS é igual a S inicial vezes beta vezes variação de temperatura, tá? Qual vai ser a variação de temperatura? Vou botar aqui em cima, ó, na malandragem, ó. Temperatura final menos temperatura inicial. Opa, aqui é final, né? A bolinha significa inicial. Então a final foi de 30 menos a inicial, que é de 10. Então eu tenho 20 graus Celsius. Já vou substituir lá direto. Então a variação de área vai ser igual à área inicial, que é de 2 metros, vezes 48 vezes 10 a menos 6, vezes 20, que é o meu ΔT. Tá certo, gente? Então tá aqui, ó, o beta, coeficiente de dilatação linear e a minha área, que é 2 metros ao quadrado. Então essa aqui vai ser minha área inicial. Então ΔS vai ser igual a quanto aqui, gente? Vamos lá. Eu tenho que fazer isso aqui, ó, 2 vezes 48, não é isso? Se eu não me engano, de cabeça vai dar 96 vezes 20 vezes 10 a menos 6, né? Então ΔS vai ser igual a quanto aqui, ó? Vou botar 10 a menos 6, 0. Aqui, ó, 2 vezes 6 dá 12, vai 1. 2 vezes 9 dá 18, com mais 1, 19, tá? Então eu já posso até botar assim, ó, ΔS igual a 192 vezes 10, né? Que é 1920. Então eu posso colocar assim, vezes 10 a menos 6. Tá bom, gente? Professor, de onde surgiu esse 10? Olha, se você multiplicar esse 10 com 192, tu vai achar 1920, tá? Então ΔS é igual a 192 vezes 10 a menos 5 metros. Então tá aqui, ó, 192 vezes 10 a menos 5 metros, tá? Por que, professor, menos 5? Se aqui é 1, repete-se a base sobre os expoentes. 1 com menos 6 dá menos 5. Guarda essa informação aí. E aí, professor, e agora? O que eu vou fazer? Galera, porcentagem, tá? Olha aí que questão linda. Ora, se 2 metros equivale a 100% da minha área, a porcentagem aproximada de aumento, quanto que foi o aumento? 192 vezes 10 a menos 3, né? Então vai ser X%, tá? Aí eu tenho que lembrar lá da matemática, tá bom, gente? Como é que a gente faz isso? 2 sobre 192
10 a menos 3 tem que ser igual a 100 dividido por x. Logo, o x vai ser igual a... Passa isso aqui para cima multiplicando e vou trocar o 2 com a posição do x. Então vai ficar 192 vezes 10 a menos 3 vezes 100. Certo? 10 a menos 3 nada, jovem. 10 a menos 5. Olha eu errando aqui, ó. No final nem ia ter resposta. 10 a menos 5 vezes 100. Então, x vai ser dividido por 2. Não posso esquecer, né? Porque o 2 veio para cá dividindo. 19 ali, ó, dividido por 2, vai dar 9. 96 vezes 10 elevado a menos 3. Não é isso? Ó, cadê? 19 por 2 dá 9, sobra 1, 12, é isso aí. E aqui, 10 a menos 5 com 10 ao quadrado, que é o 100, 10 a menos 3. Então, x está sendo igual a 0,3 casa, né? 1, 2, 3%, tá? Isso aqui, gente, como ele quer aproximada, dá aproximadamente 0,1%. Que é o 0,96%, o mais próximo está aqui a letra A. Tá certo, gente? Questãozinha aí muito boa que caiu na prova da especialista. Questão que a gente teve que usar área, né? A gente teve que usar o conceitozinho lá de transformação de coeficiente linear para coeficiente superficial e também a parte de porcentagem. Então é uma questãozinha muito boa. Para mim, eu considero um nível de médio para difícil para uma prova como essa. Tá certo, galera? Pessoal, obrigado pela presença de vocês. Tenham bons estudos, continue firme, que eu tenho certeza que a aprovação de vocês chegará logo, logo. Só te digo uma coisa, não pare de estudar, não pare de buscar, tá? Que eu tenho certeza que tudo isso que vocês estão fazendo hoje, com certeza dará fruto logo ali na frente. Tá bom, galera? Me despeço aqui e até a próxima aula. Um abraço, pessoal!